Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nós, da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, queremos dar boas-vindas a todos os nossos alunos da Escola Bíblica, a todos os nossos irmãos e a todos aqueles que nos visitam nesta manhã por meio dos nossos canais. Nós estaremos nesta manhã estudando a lição de número 6, com o título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Esta lição está baseada no livro de Jó. O tema da revista deste trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, irmãos, eu quero que todos, nesta manhã, venham estar atentos para essa lição, convide seus familiares, vamos estar juntos e aprendermos desta lição que tem sido muito edificante. Glórias ao nome do nosso Deus. Antes de iniciarmos o estudo, eu peço que os irmãos venham participar do chat. Se os irmãos tiverem alguma pergunta a fazer, pode deixar lá a sua pergunta, sua dúvida, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo para todos os irmãos. Compartilhe esse vídeo, dê um like, dê um joinha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida. E ative o sininho para que você possa receber as notificações. Esta igreja tem uma programação evangélica muito abençoadora e com certeza você e sua família serão edificados. Vamos, neste momento, irmãos, orar ao Senhor. E logo após estaremos iniciando esta lição. Senhor Deus eterno, nós queremos, meu Pai, te agradecer por mais um momento, uma oportunidade que temos para, Senhor, meditar na Tua Palavra, para aprendermos, meu Pai eterno, tudo aquilo, Senhor Deus eterno, que o Senhor tem revelado para nós através, Senhor, da Tua Palavra, da Bíblia Sagrada, Senhor. Senhor, e que através dessas lições maravilhosas possamos, meu Pai eterno, ser cada vez mais edificado, Senhor, e que Teu Espírito Santo possa cada vez mais falar, Senhor, profundamente nos nossos corações. Vem estar conosco nesta manhã e fala no coração de cada ouvinte, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto áureo dessa lição está em Jó capítulo 7 e versículo 8, que diz assim: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo colhem. Os que semeiam o mal cegam isso mesmo. Quem está dizendo isto é esse personagem que nós estaremos estudando nessa manhã. É o Elifaz. Ele está dizendo, segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, é isso que eles vão colher. Então, por aí já dá para ter uma ideia do pensamento de Elifaz. E é sobre esses pensamentos que estaremos estudando. E a verdade prática diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Nós estaremos, irmãos, lendo, então, fazendo então a leitura bíblica em classe, que está em Jó capítulo 4, Jó capítulo 15 e Jó capítulo 22. Então os irmãos que estão já com suas Bíblias, suas revistas, nos acompanhem. Quem não tem a revista e tem a Bíblia McCheyne, está na página 164. Nós estaremos lendo primeiro Jó capítulo 4, que diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecestes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas,
e tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Então, essa é a primeira parte, no capítulo 4, que nós vamos ver nessa lição, que é o Elifaz que está dizendo isso para Jó. E agora, no capítulo 15, ele fala novamente. E nós vamos acompanhar na página 207 da nossa Bíblia Devocional, que diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio, em resposta, ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Jó novamente, Elifaz novamente falando para Jó. Esse é o seu segundo discurso. Terceiro discurso de Jó, capítulo 22, página 229, que diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Estes são os discursos, 3 discursos de Jó. Nós fizemos essa leitura para a gente ter uma noção do pensamento de Elifaz. Agora, a pergunta que o comentarista deixou no título da lição: só os pecadores sofrem? Para Elifaz, a resposta seria sim. Para ele, o sofrimento de alguém está relacionado com algum pecado cometido. Esta percepção teológica não existiu só na época de Elifaz, mas ainda hoje existe uma percepção semelhante, de que só acontece algo de ruim com alguém porque ele cometeu algum pecado, algum erro no passado. Então essa teologia deve ser banida de nosso meio. O objetivo geral desta lição é justamente destacar esse pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa categórica da religião tradicional, segundo o qual somente os pecadores sofrem. Essa é a teologia que Elifaz apresentava. Mas nós também estaremos estudando alguns objetivos específicos. O primeiro é apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Nós estaremos estudando a respeito disso. O que vem a ser essa ideia, essa ideologia de Jó, que faz uma semelhança da justiça retributiva. E também um outro ponto específico é mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da maldição religiosa. Ou seja, para o Elifaz era um grande pecado o fato de alguém discordar desta sua ideia, dessa sua religião, dessa tradição que ele tinha. E veremos que Jó foi acusado por ele justamente por cometer esse pecado de estar contra, estar discordando dessa ideologia que o Elifaz tinha. Então esse é o segundo ponto específico que estaremos observando nesta lição. E por último, nós estaremos identificando o abismo que Elifaz dizia existir entre o Criador e a criatura, se tratando aí da transcendência, né? Esse nós estaremos vendo no terceiro ponto. Então vimos nas lições anteriores, irmãos, o drama e o lamento de Jó por causa do terrível sofrimento que lhe sobreveio. Quando os 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, eles souberam de todos os males que o haviam atingido a Jó, eles saíram cada um de sua região
e combinaram de se encontrar para mostrar solidariedade e consolar o Jó. Esse era o objetivo primeiro, né? A princípio, eles queriam trazer um consolo para o Jó, que estava sofrendo. E quando eles chegaram e viram o Jó à distância, eles mal puderam reconhecê-lo. E quando viram, começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e jogou pó sobre as suas cabeças em sinal de luto, de tristeza, por ver o Jó na situação que ele estava. Depois eles se assentaram no chão com Jó durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhes disse uma palavra, pois viam como era grande o sofrimento de Jó. Após ouvirem em silêncio o seu lamento, o lamento de Jó, sobre este assunto, nós ouvimos na aula passada o lamento de Jó. E provavelmente o amigo mais velho do grupo, o Elifaz, ele começa a dirigir a palavra. E é isso que nós, para entendermos melhor esses argumentos que foram feitos no livro de Jó, começando por Elifaz, depois Bildade, depois Zofar, e por último, um outro personagem que aparece, que é Eliú, nós temos que entender como que é a sequência destas falas. E eu vou deixar aí para os irmãos um slide para os irmãos perceberem como que funciona esse argumento. Primeiro ciclo, existe 3 ciclos. Há 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus amigos, né? O primeiro ciclo está organizado da seguinte forma, os irmãos estão vendo aí. Elifaz fala e depois Jó responde. Bildade fala e Jó responde. E depois o Zofar é quem fala e Jó responde. No segundo ciclo, repete a sequência das falas, né? Elifaz fala e Jó responde. Bildade fala, Jó responde e Zofar fala, Jó responde. Agora, o terceiro ciclo é diferente. O Elifaz começa novamente dizendo, o Jó responde, o Bildade fala, Jó responde, mas aí aparece um novo personagem no diálogo, que é o Eliú, que faz o último discurso. Então, essa é a sequência dos ciclos de diálogos que dá para os irmãos perceberem melhor. Cada ciclo tem a sua fala, Jó faz responde às suas argumentações e assim por diante. Então, para compreender melhor o pensamento de Elifaz, nós precisamos analisar os 3 momentos do seu argumento, as suas 3 falas. E o seu primeiro discurso está em Jó capítulo 4 e o capítulo 5. O seu segundo e terceiros estão nos capítulos 15 e 22. E depois de cada argumento, o Jó responde a Elifaz. Então, no primeiro discurso, eu quero também deixar um slide para os irmãos acompanharem, apresenta uma defesa da justiça retributiva. Esse é cada discurso de Elifaz, ele apresenta um argumento. O primeiro é sobre a defesa da justiça retributiva. O segundo argumento, ele reforça em favor da tradição religiosa dos seus dias. E o terceiro discurso, é possível vê-lo colocando em relevo a transcendência divina. Então, fica mais fácil se nós observarmos estas sequências de diálogos e os assuntos que o Elifaz tenta apresentar. Então, irmãos, vamos para a introdução. Nesta lição estudaremos então sobre o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontra o homem de Uz. Então, o Elifaz, ele percebendo a situação de Jó, ele começa a mostrar a sua concepção, a sua explicação para o sofrimento de Jó. Nesse sentido, veremos que para Elifaz, a justiça retributiva é certa. Ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por dificuldades, por reveses. A justiça, para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a sua ortodoxia
que deveria guardar. E, finalmente, nós veremos também as respostas de Jó, como eu falei, a cada acusação de Elifaz. O primeiro tópico, irmãos, fala sobre os pecadores no contexto da justiça retributiva. E aí, no primeiro subtópico, a lei da semeadura e da colheita. Elifaz, aparentemente, fazia parte do ciclo de amigos mais íntimos de Jó. E isso pode ser percebido nos versículos que demonstra conhecer a vida e rotina do patriarca. Ele sabia, por exemplo, que Jó era um homem caridoso, né, que ensinava muitos, socorria, como nós lemos na leitura bíblica em classe, ele socorria os que precisavam, fortalecia os fracos com seus conselhos, mas após certo momento de cordialidade, de uma palavra doce, né, ao costume oriental da época, começa a ficar incomodado com o inconformismo de Jó. E aí começa a sua defesa do pensamento teológico tradicional, né, no qual está fundamentado na justiça retributiva. E ele defende esse pensamento tradicional de forma contundente, categórica, como um princípio inquestionável, que ninguém poderia questionar aquilo que ele dizia, aquilo que ele apresentava. Então, toda a realidade do sofrimento humano, para Elifaz, se limitava a uma lei de causa e efeito. Se fez, vai receber aquilo, a consequência daquilo que ele fez, daquilo que ele praticou. Se ele praticou algo de bom, consequentemente, ele vai ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida alegre, abençoada. Mas se ele fez algum pecado, cometeu alguma coisa que não poderia ser feito, a consequência seria de uma vida com alguma punição, receberia alguma punição em troca do malefício que cometeu. Então, a justiça retributiva é um termo jurídico que, teoricamente, é um dos modos de fazer justiça criminal pelo Estado, né? Fundado sobre os pilares da culpa e da punição. E dentre as características deste modo de fazer justiça, está o fato de que o crime é um mal que deve ser pago como com outro mal. É o pecado que deve ser expiado com a penitência. Para Elifaz, esta regra da justiça retributiva era uma lei universal incontestável, ou seja, todo sofrimento é decorrente de uma espécie de punição por algum pecado cometido. Então, irmãos, a gente está mostrando bem essa ideia, essa ideologia de Elifaz para os irmãos compreenderem como estava errado o seu pensamento. Porque todo o universo para ele, o universo tinha uma lei moral que baseava na lei da justiça retributiva. Se alguém fez algo errado, ele vai pagar pelo que fez. O segundo subtópico diz que o homem colhe o que plantou. A autoridade da teoria de Elifaz está na experiência, como a gente vê no capítulo 4, no versículo 8, que ele diz, segundo eu tenho visto. Segundo eu tenho visto. Ou seja, ele expõe o ponto de vista tradicional dos sábios orientais, porque é algo que ele tem observado da vida. Segundo o que ele ouviu falar, segundo o que os pais dele, o que a tradição da época dizia. Então, ele estava baseado, todo o seu conhecimento, em uma experiência e não em uma revelação. O que acontece, por exemplo, suas estatísticas mostram que a calamidade extrema segue-se uma perversidade extrema. Um grande sofrimento é a consequência de grande pecado. E o inverso, para ele, também é verdadeiro, ou seja, embora os justos experimentam certa medida de sofrimento, mas jamais serão destruídos por meio da aflição. Olha o que ele está dizendo. Jamais uma pessoa justa sofrerá. Infelizmente, essa teologia de Elifaz é falível, pois a verdadeira teologia descansa sobre a autoridade da revelação divina, não sobre limitadas observações humanas e especulações falíveis. Jamais
podemos nos aventurar atrás de especulações e vãs filosofias fundamentadas em experiências subjetivas. E o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, ele disse, nele, ou seja, em Cristo, o mistério de Deus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde que nós podemos buscar a verdade? Onde que nós podemos buscar a realidade, o conhecimento? Nós podemos somente buscar em Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Falo desta forma, Paulo dizendo, falo desta forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Quantos são os argumentos interessantes que nós ouvimos por aí? Quantos são as filosofias que dizem estar com a verdade, mas que são falsas? Que não estão baseados na revelação, que não estão baseados em Cristo, mas baseados em tradições e invencionices humanas. Paulo continua falando no versículo 8 do mesmo capítulo, que diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo ele enfatiza para que nós não venhamos andar segundo o conhecimento sobre as filosofias humanas, sobre a tradição dos homens, mas que nós possamos estar firmes em Cristo e na sua palavra. Para ele faz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. Ele não está de todo errado em suas afirmações. O homem realmente colhe o que planta. A lei da semeadura realmente existe. Mas é aí que se encontra o perigo. Ele usou meias verdades. Ele pegou e fragmentou a verdade. Ele usa meias verdades para defender uma grande mentira. Como diz um certo escritor, o diabo é perigoso com suas mentiras, mas ele é ainda mais nocivo quando está apoiado na verdade. Este é o problema. Por que eu digo, irmãos, e por que nós vemos que o Elifaz, ele não estava de todo errado? Porque até a Bíblia afirma e mostra este princípio. O princípio que Elifaz estava dizendo. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo. Por isso, recompensa os bons e pune os maus. Em Salmos também, no capítulo 1, versículo 6, diz que, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. O Novo Testamento também atesta esse princípio. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Isto nós vemos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Então, a Bíblia também mostra esse princípio que Elifaz estava dizendo. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, o que estava acontecendo com Jó? Jó estava sofrendo porque ele pecou, porque ele tinha pecado. Cabia então a Jó assumir a responsabilidade moral de seu pecado, ou seja, não havia outra opção. O Jó teria que assumir o seu pecado, porque existia uma lei universal que era como uma lei mecânica que acontecia desta forma. Se você fizer isso, você vai receber isso. Se você não fizer isso, você vai ser punido dessa forma. Então, era como se fosse uma lei moral e mecânica que estava fora da questão divina. Era como se fosse uma lei natural, como se fosse a lei da gravidade, que sempre aconteceria daquela forma, daquele jeitinho, não aconteceria de outra forma. Então, para que Jó pudesse voltar a ter o que ele tinha, para que Jó voltasse a ser abençoado, ele tinha que fazer alguma coisa de bom, para que Deus pudesse o retribuir com algo de bom. Então, o livro de Jó ele veio justamente para corrigir esse erro teológico da época de Elifaz e também dos nossos dias.
Jó não se encaixava na ideologia de Elifaz, porque o próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava no mal. Então, como que a vida de Jó, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa, podia se encaixar nesse pensamento de Elifaz? Onde o Elifaz dizia, quanto maior o pecado, maior a punição. Mas Jó, nós sabemos que Jó era pecador como qualquer um outro, como qualquer um de nós. Mas o que Elifaz estava dizendo é que o Jó estava sofrendo muito porque ele cometeu um grande pecado, e Jó sabia que não fazia, que não cometeu esse pecado que o Elifaz estava dizendo. Então, irmãos, o livro de Jó, até para os nossos dias, ele traz esta verdade, ele esclarece essa teologia errônea, esse pensamento errôneo que surgiu desde a época dos antigos, dos nossos antepassados, mas que permeia até os nossos dias. Então precisamos estar atento a isso. Pensando, irmãos, na questão de Jesus, em nenhum outro homem, nós podemos perceber tanta pureza e santidade como em Jesus. E mesmo assim, enfrentou terríveis humilhações e sofrimentos, ensinando-nos que no mundo teremos aflições. E essas aflições nem sempre é por causa de algo errado que nós fizemos, mas até mesmo pelo fato de decidirmos andar com Cristo, precisamos cada um de tomar a nossa cruz e segui-lo. Seremos muitas vezes provados, como diz o apóstolo Pedro, para que a nossa fé, muito mais valiosa que o ouro, venha a ser aprovada, para que nossa vida venha a ser aprovada, que nossa fé venha a ser refinada, como o ouro é refinado no fogo. E isso para a glória do nome do Senhor, isso para o louvor e para a glória do nome de Cristo quando ele for revelado. Isso está em 1 Pedro 1:7. Lembremos também, irmãos, da galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, onde muitos homens, que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles, esses homens enfrentaram zombarias, foram torturados, sofreram açoites, foram acorrentados e colocados nas prisões, apedrejados, cerrados ao meio e até mesmo mortos ao fio da espada. E tudo isso não foi consequência de pecado. Pelo contrário, eles sofreram todas essas coisas em obediência a Deus e por obedecer à voz do Senhor. Então isso não se encaixa com essa teologia profana, essa heresia de Elifaz. Quantos são, irmãos, os que hoje fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados da vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Terceiro subtópico, o Jó responde. Primeiro, ele faz todo esse comentário e agora o Jó, em sua defesa, ele se contrapõe à teologia de Elifaz. Isso nós vemos no capítulo 6 e 7 de Jó. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. É uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava errado, como nós vimos, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente no universo. Tratava-se de parte da verdade, mas não de toda a verdade. Sua teologia não se aplicava, por exemplo, no caso de Jó. Agora, toda a teologia distorcida, divorciada da verdade, ela traz consequências, traz problemas, traz tudo aquilo que é fragmentado da verdade, traz consequências terríveis. E Jó, em vez de ser consolado por Elifaz e pelos seus amigos, eles trouxeram mais sofrimento para ele. Eles fizeram acusações e o patriarca não aceita essa tese de Elifaz e por isso ele se sente alienado de Deus.
Ele começa a dizer: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. E Jó se sente agora alienado de Deus. Ele percebe como se nas suas orações o céu parecia de bronze. As suas orações parecem que não chegavam até a Deus. Parecia para ele que Deus estava totalmente contra ele. E lançava as suas flechas de ira sobre ele. E ele também se sentia alienado de si mesmo. Ele dizia, se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a sua mão poderosa e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. O que Jó estava dizendo aqui? Pelo sofrimento, pela zombaria que ele estava sofrendo dos seus amigos, por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele perdeu, por todo o sofrimento no seu corpo, o Jó estava dizendo, é melhor que o Senhor, que Deus venha tirar a minha vida. Então ele se sentia alienado de si mesmo, ele não sentia mais motivos e razão, não via sentido para viver. E ele também agora se sentia alienado dos seus amigos. Ele dizia em Jó capítulo 6, 21, pois agora vocês de nada me valem. Contemplam a minha terrível situação e se enche de medo. Se os irmãos lerem esse texto, os irmãos vão perceber que Jó comparou os amigos como se fosse um rio seco, sem água, que nada poderia oferecer o caminhante no deserto, aquele que estava passando e precisando de água para sustentar a sua sede. Então, Jó se via totalmente alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. E isto leva logo a Jó se queixar a Deus. E ele se queixa pela a situação, pela atual situação que ele estava vivendo. É uma queixa que está fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Provavelmente ele tinha pressupostos semelhantes ao de seus amigos, mas estava percebendo que esses pressupostos são falíveis. E enxergou isto quando esta forma mecânica de enxergar a vida não conciliava com o que ele estava vivendo. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Então em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer mais explicações baseadas em tradições religiosas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com Jó. Então Jó percebe que toda aquela tradição, que todo aquele pensamento tradicional dos seus amigos, e ele mesmo tinha um fundo, um conhecimento baseado nessa tradição, ele viu que isso aí não trazia uma resposta para as suas questões. E aí ele vai diretamente ao Senhor, ao Deus, o Criador dos céus e da terra. Talvez nesse momento você que me ouve está vivendo situações difíceis. Muitas vezes se sente no deserto, onde não pode contar com a ajuda dos amigos, não encontra forças em si mesmo e muitas vezes procura resposta naquilo que você imaginava que era verdade, naquilo que falaram que daria certo para você fazer e você fez e não deu certo, que você podia praticar algumas filosofias, ler alguns livros de autoajuda, mas não resolveu para você. Então, e agora você se sente como o Jó, alienado de si mesmo, dos seus amigos, se decepciona com todas as tradições humanas. Irmãos, Jó, ao se encontrar nessa situação, ele buscou a Deus. Ele rompeu com todas as tradições humanas, com todas as autoajudas. E agora ele tem um desejo de falar diretamente com o Criador. Ele diz
em Jó capítulo 8, na angústia da minha alma farei as minhas queixas. Talvez os questionamentos de Jó nunca foram respondidos, mas nós sabemos que Deus estava no controle, assim como Deus está no controle da sua situação, assim como Deus está no controle da sua vida, meu irmão e minha irmã. Pode ter certeza de que Deus está te observando, vendo as suas lutas. Basta você ir diretamente a Ele. Como diz a palavra, nós temos que ir, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Ele em secreto, que em secreto Ele nos ouvirá. Glórias ao nome do Senhor. Precisamos de ter o que aconteceu depois de todo o sofrimento de Jó. Jó, principalmente, o que resultou um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Segundo tópico, irmãos, os pecadores no contexto da tradição religiosa. O primeiro subtópico fala dessa ortodoxia engessada. O pastor Cleito Ivan, ele esteve aqui no mês passado, falando, esteve na reunião administrativa, e um ponto que me chamou muita atenção, ele falou sobre o perigo de fazer da ideia um ídolo, fazer da ideologia um ídolo. E isso é totalmente aplicável a Elifaz, que defendia o seu dogma religioso até as últimas consequências, sem se importar se iria trazer mais sofrimento para Jó. Em seu discurso, o Elifaz argumenta que a palavra de Jó são palavras que ameaçavam o seu dogma. São palavras que ameaçavam a ideia que ele tinha do mundo em que vivia. Então, ele diz assim: e tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional dele estava errada. E é por isso que ele atacou a Jó incisivamente. Nesse aspecto, Jó ameaçava aquela forma de pensar. Por isso que Elifaz ataca Jó de forma contundente, dizendo que as palavras não revelam sabedorias, que as palavras de Jó não estavam revelando sabedorias. Ou seja, ele dizia que as palavras de Jó eram como palavras de vento. Então a preocupação de Elifaz não era com a vida de Jó, não era com o sofrimento de Jó. A preocupação de Elifaz era que a sua religião não viesse a ser colocada em xeque, não fosse colocada em dúvida, assim como os fariseus e os mestres da lei diante de Jesus o acusavam de descumprir as leis judaicas. Segundo subtópico, irmãos, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Então, ele começa a apelar para a tradição religiosa. E ele dizia assim: Jó, o que você sabe que nós não sabemos? Ele começa: o que entendes, que você sabe que nós não sabemos? O que entendes tu que nós não entendemos? Também há entre nós encarnecidos e idosos, ou seja, homens de cabelos brancos e idosos, muito mais idosos do que seu pai. Segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, o Elifaz estava fazendo uma defesa agora da tradição religiosa dos seus dias. Para ele, as pessoas mais idosas, que tinham mais conhecimento, e Jó, entre eles, havia pessoas mais idosas do que Jó. Então, nós percebemos aí essa defesa que ele fazia. Primeiro ele fez da sua ortodoxia, e agora ele está fazendo da sua tradição. Por causa de uma tradição duvidosa, irmãos, que não se adequa com a realidade, grandes amizades são desfeitas.
Percebemos, a princípio, um sentimento de sinceras condolências por parte dos amigos de Jó, ao o verem naquela situação, mas quando ouviram que as convicções de Jó estavam em discordância com as suas, eles começam a tratar Jó de forma rude. Ou seja, eles começaram a substituir aquela compaixão por acusações, e a companhia dos amigos se tornaram mais um motivo de sofrimento para Jó. Terceiro subtópico, um defensor celeste. Então nós vemos aí um segundo argumento de Elifaz. E Jó, ele novamente, em sua defesa, se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui nós não podemos esquecer que que o livro de Jó é contado de forma poética, né? Conforme fazemos os salmos, orações e súplicas, recitados assim. E isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Então, o Jó, ele reclama, ele fala com Deus de forma, como ele próprio diz, uma palavra firme, mas não podemos esquecer que é um argumento baseado em um estilo poético de dizer. Então, nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz, ou seja, Jó, ele apelava para os céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó, no capítulo 16, versículo 19, nós percebemos isso, Jó dizendo: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. E no versículo 2 do capítulo 17, ele diz: deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Jó estava vendo e já suplicando para que houvesse um defensor, para que houvesse um advogado, para que houvesse um intercessor entre ele e Deus. O patriarca se expressa em uma linguagem poética, mas a sua mensagem é profética. E se eu anseio por um mediador, prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo. Ele já estava profetizando que Deus enviaria esse advogado, que Deus enviaria esse mediador entre Deus e os homens para nos atender. Se dissermos que temos comunhão com Ele, como diz em 1 João capítulo 1, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória ao nome do Senhor. Deus, que enviou um advogado, um intercessor, um mediador, para que nós pudéssemos ter agora comunhão e liberdade para chegar a Deus. Terceiro e último tópico, irmãos. Os pecadores diante de um Deus infinito. O primeiro subtópico diz: Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, que é em Jó capítulo 22, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Então nós podemos perceber que o Elifaz, ele usou vários argumentos, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, falando sobre a justiça retributiva. No capítulo 15, ele defendendo a sua tradição religiosa. E agora, no capítulo 22, ele pega e apela para a transcendência divina. Jó,
Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Então nós vemos aí essa diferença discrepante entre o Deus, o Criador de todas as coisas, e o homem, simples criaturas mortais. E ele destaca essa grande discrepância, esse grande abismo entre a criatura e o Criador. Em Jó capítulo 22, ele diz assim: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Olha o que ele está dizendo. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos teus caminhos? Então, para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra. Indiferente das coisas que ele era um Deus indiferente das coisas que criou. É o relojoeiro que deu corda no relógio, fez o relógio, deu corda e abandonou. Porventura, Jó 22, 12, ele diz assim: porventura Deus não está nas alturas dos céus? Olha para as alturas das estrelas, quão elevadas elas estão. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava de se arrepender, só isso. Ele precisava de absorver, ele precisava de entender aquele argumento que ele estava dizendo a respeito da justiça retributiva e da sua tradição religiosa e se arrepender, porque automaticamente ele seria beneficiado com isso. Porque Deus estava muito além dele, Deus estava muito distante dele, não poderia ouvi-lo, não poderia perder tempo com as quimeras humanas. É isso que Elifaz destaca no capítulo 22. No segundo subtópico, Deus caminha com os homens. Irmãos, existem duas relações, falando sobre a transcendência. Existem duas relações principais quanto à relação de Deus com o ser humano. A transcendência, o que vem a ser a transcendência? Aqui enfatiza a distância entre o Deus, o divino e o humano. A distância que existe entre o divino e o humano. Esta primeira filosofia ressalta a sua grandeza, a grandeza de Deus, diante de nossa pequenez, o seu grande poder em relação à nossa impotência. E a segunda perspectiva se chama imanência. Esta, por outro lado, enfatiza a proximidade de Deus e o homem, destacando a grandeza do seu amor em se relacionar conosco de forma íntima e pessoal. Então, totalmente oposto à transcendência, tem a questão da imanência. A imanência aqui não no fato de Deus ser a natureza, ser a coisa criada, mas Deus também se relacionar com o homem. Agora, o que acontece é que essas duas visões, a transcendência e a imanência, elas se completam acerca da forma com que Deus se relaciona conosco. Porém, se nós dermos mais ênfase a uma ou a outra, cria um Deus totalmente distorcido, uma teologia totalmente distorcida. Se nós dermos ênfase à transcendência, por exemplo, cria um Deus distante que não se importa e nem se interage com a história humana. E era esta a visão de Elifaz, de um Deus transcendente que não se importava com o homem. Por outro lado, se nós dermos muita ênfase, uma ênfase desenfreada à imanência divina, nós criamos um Deus feito à imagem e à semelhança do homem. Um Deus que eu abraço, beijo e toco,
mas um Deus pequeno que se transforma em objeto nas minhas mãos, o qual não ordena, antes recebe ordem. Então, se nós tratarmos a transcendência e a imanência de uma forma errada, nós teremos uma teologia completamente errada. E é por isso que Elifaz tinha a sua visão de mundo, a sua teologia totalmente distorcida da verdade. No capítulo 23, Jó apresenta seu desejo de debater com Deus em uma espécie de tribunal humano. No verso 3 ele afirma: "Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos." Mas o verso 6, o próprio Jó se coloca diante da grandeza de Deus e em sua pequenez ele declara: "Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo?" Então Jó, ele reconhecia que Deus é tão próximo do ser humano que poderia levar até a ele as suas queixas. Porém, ao mesmo tempo, a grandeza de Deus deve nos causar o temor e o respeito. Embora devamos ser gratos pela proximidade de Deus, proximidade que Deus desejou ter com a humanidade, jamais deveríamos nos esquecer que ainda somos criaturas. Assim, não sou eu que o ordeno, não sou eu que o comando, não sou eu que o ensino, mas é Ele quem tem todo o poder e autoridade. Somente quando eu permito que o Deus que governa todas as coisas, o Deus que governa o universo, seja o meu Senhor, seja o Senhor da minha vida, somente quando eu permito que Ele seja o Senhor da minha vida, é que nos tornamos não só mais uma criatura, mas filhos de Deus, a ponto de termos a intimidade de o chamá-lo de meu Pai, Paizinho querido. Então, nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, o que ele quiser. Como diz no capítulo 23, versículo 13, "Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, ele vai fazer, porque ele é soberano, porque ele é todo-poderoso." Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Nós podemos ver isso em capítulo 23, versículo 10, quando ele diz: "Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro." A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de um caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com seres humanos nos diversos detalhes da vida. Jesus Cristo, o nosso Emanuel, o Deus conosco, Ele caminha conosco, Ele está em nós. Ele nos direciona para um novo caminhar, para uma vida gloriosa, uma vida santa. E quanto mais andamos com Cristo, mais purificados seremos, assim como o ouro é purificado no fogo, somos purificados. É isso que o Jó estava dizendo. Aparecerei como ouro, me purificarei, porque Deus anda comigo. E se Deus estiver conosco, seremos santificados por Ele. Irmãos, vamos já para a conclusão. Estudamos então, irmãos, este pensamento teológico desse personagem Elifaz. Nas outras lições, estaremos estudando sobre cada um dos outros personagens que virão, Bildade, Zofar e também Eliú. Os irmãos
possam estar sempre atentos a estas lições que são muito abençoadoras, que serão bênçãos para nós. E para Elifaz, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Relembrando, ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isto era uma prova irrefutável de que ele havia pecado. Então, o que acontece, como nós já dizemos, em cada argumento, o Jó, ele responde, ele contrapõe e defende a sua integridade e a comunhão com Deus. Que nós possamos, que o Espírito Santo possa falar poderosamente no seu coração, através desta lição. Nós estaremos, nesse momento, agradecendo a Deus por mais esta aula, mas antes, aí no seu vídeo, está algumas opções que você pode estar ofertando ao Senhor, através da conta no PicPay, através da transferência bancária, ou à noite mesmo, você pode estar trazendo a sua oferta, a sua contribuição, para que a obra de Deus possa prosperar, para que todo esse trabalho abençoador que a Igreja Marcas do Evangelho tem feito para os irmãos e para toda a Igreja, venha a ser cada vez mais transmitido para outras pessoas, para abençoar a outras famílias. Então, irmãos, tenham toda a liberdade para estar contribuindo com esta obra, em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos orando e agradecendo a Deus neste momento. Senhor Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, que cada um de nós, meu Pai, possamos ter, Senhor, o conhecimento da verdade pura que vem da revelação da Tua palavra, Senhor, e não sermos, meu Pai, levados por falsas doutrinas, por falsas ideologias, filosofias humanas e tradições humanas, Senhor, mas que cada vez mais nós possamos estar, Senhor Jesus Cristo, sendo, Senhor, purificado como o ouro é purificado, sendo santificados e direcionados, meu Pai, pela Tua verdade, pela Tua palavra, para que nós não venhamos ser, Senhor Jesus, maldição, mas bênção, Senhor, para o nosso próximo, para que nós possamos, meu Pai eterno, trazer o consolo verdadeiro, o conforto verdadeiro no tempo de crise, no tempo de sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã, que possamos trazer uma palavra, Senhor, de bênção, de regozijo, de esperança, Senhor, para estas pessoas, para estas vidas, meu Pai, Senhor, que estão sofrendo. Meu Pai eterno, seja, Senhor, conosco, seja com a Tua igreja, meu Pai, nós clamamos e Te bendizemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.